Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 14. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade de estar vindo pela primeira vez na cidade de Goiânia. A gente tem viajado esse país e ouve muito falar que a capital dos evangélicos é aqui, né? Há uma disputa aí entre os cariocas e os goianos. E eu estou feliz, muitos já ouvimos falar de muitos amigos, e nós estamos nessa, vamos chamar assim, né, caminhada, outros dizem turnê, viajando pelo país, devido ao CD novo da minha esposa, pela gravadora MK, e a gente passou por algumas cidades antes de chegar aqui, e confesso que a saudade da nossa casa, da nossa igreja, está muito apertada. E antes de vir para Porangatu, né, e foi chão, viu, pastor, para chegar lá. Passamos por Brasília, Planaltina, fomos a Manaus, voltamos para Brasília, fomos com o pastor Abner direto para Porangatu. E eu falei com o pastor Marcivon se ele poderia liberar a gente de hoje, porque nós estamos já 2 cultos fora da igreja lá no Rio, quarta e domingo passados, e eu queria muito estar na minha igreja hoje. Quando o pastor Abner ouviu o meu pedido, não, rapaz, você é louco, você vai na igreja do pastor Salmo. Aí eu falei assim, pastor Abner, um grande líder, né, da Assembleia de Deus de Madureira, pensei, o pastor Abner falar isso deve ser uma igreja abençoada mesmo. Antes eu ouvi falar, agora eu estou vendo que realmente a unção de Deus está sobre este lugar, amém? Então, saibam que a fama de vocês está atravessando as cidades, chegou lá no Rio. Então eu louvo a Deus, pastor Samuel Gonçalves é um amigo também, falou, pastor Salmo comentou, nós falamos com ele, eu estou alegre demais, apesar da saudade, de estar aqui nessa noite, certo que Deus reservou algo para nós aqui neste lugar, amém? Meus amados irmãos, Êxodo 14, eu vou fazer uma leitura, e não vou propriamente dito pregar, eu vou dar uma palavra, e vou completar essa palavra com parte do nosso testemunho, que toda vez que vamos a primeira vez em algum lugar, a gente sempre tem essa aliança com Deus de contar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e no final, a pastora Flor de Lis volta com o Luan, nosso filho, e a gente vai orar pela sua vida, amém? Diz assim, Êxodo 14, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem. Fala aos filhos de Israel que quê? E que acampem diante de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, você diz graças a Deus. Antes de você sentar, pelo menos diga isso para uma pessoa. Se você não der glória, eu vou sair de perto de você. Ô glória! Aleluia! Meus amados irmãos, a leitura que eu fiz nessa noite é uma passagem bastante conhecida, e certamente os pastores de vossa igreja, desse rebanho, já devem ter pregado muito sobre esta passagem que ora ali a vós outros. Está falando do grande milagre que Deus fez com o seu povo, de frente ao Mar Vermelho, e até Hollywood já fez a história no cinema, um filme dessa história no cinema. A palavra que eu li, eu quero só ressaltar um detalhe muito importante para nós aqui nessa noite. O texto diz
que Israel já estava a caminho de 3 dias quando passou os limites do Egito, a fronteira do Egito. O povo, quando saiu do Egito com aquela praga que aconteceu da morte dos primogênitos, a 3 dias de caminho, eu disse 3 dias, Israel já estava fora do Egito. E vocês sabem da história que havia uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de glória de dia, para proteger do sol e do frio, e principalmente para guiar, direcionar o povo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a partir de quando você entregou a sua vida para Jesus, diga assim: por mais que você queira, não adianta, quem manda na tua vida é Jesus. Não tem jeito. Deus te comprou com preço de sangue. Você virou propriedade particular, exclusiva de Deus. Quando você dá um passo, é Deus que está guiando a sua vida. Quando você fecha um negócio, é Deus que está no controle da tua vida. Quando você veio para essa igreja, é Deus que está conduzindo a sua vida. Quando você formou essa família, é Deus que está conduzindo a sua vida. Diga para você mesmo: meu Deus está no controle da minha história. Quem tem convicção disso, diga bem forte: amém. Amém. Que bênção. Foi isso que aconteceu com o povo. O povo estava 3 dias. Aí Deus, que está no controle, guiando, direcionando e protegendo. Você leu comigo e eu pedi para você repetir: Moisés, diga a meu povo que voltem. Eu imagino Moisés. Vamos imaginar o pastor Salmo no lugar de Moisés. Como é que é Deus? Imagina, está 3 dias na frente do inimigo, acabou nossa história, saímos do Egito. Volta. Moisés não discutiu. Se fosse eu, discutia, que eu sou carioca, é terrível, irmão. Quer saber por quê, para quê, para onde? Terrível. Aí eu pensei: Senhor, por que você fez isso? Aí fui ler o texto. Deus ordenou o povo para voltar e se acampar num vale, ou seja, montanhas do lado, depressão de terra, que na frente tinha um mar, conhecido pela Bíblia como Vale de Pi-Hairote. Quando o faraó, que Moisés estava 3 dias na frente, e volta 3 dias, dão 6 dias agora. Quando Moisés volta, quem já está vindo lá atrás? Faraó. E olha que armadilha fácil. Na frente o mar, do lado montanhas, e os 600 cavalos e cavaleiros escolhidos a dedo por Faraó, na retaguarda para tomar posse daquilo que eles haviam perdido. Mas eu perguntei a você, se você tem convicção que Deus está no controle da sua vida, e você disse amém. Há momentos da nossa vida que nós não entendemos Deus. Há momentos da nossa vida que nós não compreendemos o agir de Deus. Mas uma coisa é certa: Deus está agindo na nossa vida. Eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei o que está acontecendo nos últimos meses da sua vida, mas eu vim afirmar para você que Deus está na direção, Deus está no controle. E se Faraó está no seu encalço, se o mar vermelho está como barreira na sua frente, e se você está num vale, não murmura, dá glória, porque Deus está na direção da sua vida. E o texto é claro. O texto diz o seguinte, que Deus falou: Moisés, eu serei glorificado em Faraó, eu serei glorificado no exército de Faraó. Essa situação, que a Bíblia diz que no meio do povo tinha os murmuradores, que não entendiam Deus, e murmurou de Moisés. Eu vim dizer para você nessa noite, vim do Rio de Janeiro para dizer isso para você. O que, pastor? Eu vim dizer para você que todos aqueles que convivem com você e não estão entendendo a sua fé e o mover de Deus na sua vida, o tempo será a resposta de Deus, e eles verão o mar vermelho sendo aberto e Faraó caindo, aleluia, para a glória do nome de Deus. Eu quero te dar uma lição importante para eu falar um pouquinho da minha história.
Eu queria que você abrisse o seu entendimento e o seu coração para receber. E eu só vou te dar essa revelação se você passar uma senha. Como assim, pastor? Você chega no banco, você fez até uma conta com o gerente, você botou um dinheiro lá no banco que é teu, você fez um cadastro, te deram um cartão de débito, te deram até cheque, cartão de crédito. Tem alguns que estão até assim no especial, 5 estrelas, gente fina, né, irmão, chique. E aí ele é cliente, mas se o gerente não te der a senha, você não saca o teu mistério, apesar de o dinheiro ser teu. É a mesma coisa. Hoje a moeda corrente que faz girar a tua vitória na presença de Deus é a palavra revelada do Altíssimo. E eu sou hoje o dispenseiro, eu sou hoje o garçom, o gerente, aleluia, que vai providenciar a palavra do trono de Deus, que vai trazer o que não existe na sua vida. Então, para você receber a revelação que é forte, você vai ter que passar uma senha. E qual é a senha, pastor? É essa: fala, pastor. Se você quer receber a revelação no 3, passe a senha. 1, 2, 3. Vou falar. Toda vez que Deus não faz o que você pede em oração, é porque Ele já está fazendo o que Ele planejou na sua vida. Vou repetir. Toda vez que Deus não faz o que a gente tanto pede, chora, tem uns até que esperneia: não vou mais na igreja, não quero mais saber. Não adianta, você vai voltar porque você é de Deus. Deus te salvou e de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora. Aí você pode até fraquejar, mas você volta e fica firme de novo. Sabe por quê? Porque Deus não faz apenas o que a gente quer. Quando Deus se adianta, é porque Ele já está fazendo o que Ele planejou com as nossas vidas. Diga para o seu irmão: antes dos seus planos, os planos de Deus já entraram em ação. Quem acredita no que eu estou pregando, levanta a mão e dá um glória para Deus. Favela do Jacarezinho era o cenário. A segunda maior favela da América Latina, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Foi lá que eu fui nascido e criado. E nessa favela aconteceu um culto muito forte, poderoso, onde as pessoas diziam na comunidade, eram mais de 200 mil pessoas, até hoje, nesse complexo de favelas, no subúrbio carioca. E lá, ouvi dizer que uma senhora, de nome Carmosina, de 63 anos de idade, muito usada por Deus nos dons espirituais. E eu fui lá, convite da minha mãe, Dona Edna, baiana de Ilhéus. Nessa época eu tinha 21 anos de idade, já trabalhava concursado no Banco do Brasil. E minha mãe disse: olha, vai lá porque Deus fala, Deus opera, é poder de Deus e tal. Eu falei, para agradar minha mãe e ao mesmo tempo que eu estava curioso para ver Deus agir, apesar de não estar acostumado com isso, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, irmão, não era bem uma igreja não, pastor Salmo. Era uma igrejinha que cabia no máximo umas 60 pessoas. Mas naquela segunda-feira do milagre, da libertação, tinha umas 100, tudo agarrado uma na outra, parecia um sardinha enlatado. Um calor do Rio de Janeiro forte. 23 de dezembro de 1991. Fui lá e vi Deus agir de forma extraordinária. E comecei a frequentar aquele culto com a intenção de receber de Deus a minha vitória. Olhe para o seu irmão e diga assim: nem sempre a sua vitória é a que você está esperando. Diga assim: e o bom nisso é que a vitória de Deus vai além das suas expectativas. Minha esposa vai entender agora, porque eu estou testemunhando. E eu gostei muito do culto, porque eu fiquei afinzão da irmã que dirigiu o louvor daquela igreja. Cantei com a irmã, me encantei. E aí eu chegava cedo, era um dos primeiros a chegar, sentava na primeira fileira, porque eu queria ficar admirando a irmã. Eu queria a minha vitória. E naquela segunda-feira a irmã não chegou no horário. Quando deu 8h30 da noite, ela chegou, passou direto com a cara que não estava boa. A missionária Carmosina prontamente deu a oportunidade para ela cantar, porque já ia se ouvir o pregador. Ela cantou apenas uma canção, gravada num quarteto pela mãe da cantora Estela, a irmã Zumira, que na época gravou uma canção. Ela cantou aquela canção, e como de costume, o povo adorou o Senhor Jesus. E a missionária Carmosina entregou o microfone para o pastor João Correia para orar, para chamar o pregador, como o pastor Salmo fez aqui hoje. Nesse momento,
eu percebi, muito observador, que a missionária Carmosina estava conversando com a jovem, e aquela jovem estava informando, eu percebi que ia embora, que não estava bem. Enquanto o pastor orava, ela estava saindo, eu saí pelo canto da igreja, e abordei ela na porta, na hora de sair, e falei assim para ela: boa noite, irmã. E ela, numa linguagem bem pentecostal, né? A paz do Senhor, varão. Eu não sabia responder, estava ali aqueles dias, falei: amém, é isso aí, legal, maneiro, pô. Aí ela virou para mim e falou, estranhou meu linguajar, e falou: o que o irmão quer? Eu falei: irmã, você me desculpa, eu estou frequentando o culto já há uns 2, 3 meses aqui, gosto muito da igreja, e também assim da hora do louvor, que a irmã canta muito bem. Aí eu estou percebendo que a irmã não está bem, o semblante da irmã não está bem, a irmã chegou atrasada, já está indo embora, está acontecendo alguma coisa que eu possa lhe ajudar? Ela falou: ô irmão, eu estou com um problema sério mesmo, eu estou fraca, estou tonta, estou passando mal, só vim aqui pelo meu compromisso de adorar o nome do Senhor. Então eu vim aqui, fiz a minha parte, estou indo embora para casa para repousar. Aí eu virei para ela e falei: irmã, não sei se a irmã está sabendo, né? Aqui na favela está em guerra, o 3º comando está tentando invadir as bocas de fumo, ponto de venda de drogas, do Comando Vermelho, que é a facção organizada, criminosa, mais antiga do Rio de Janeiro. O 3º comando está tentando invadir aqui o Comando Vermelho, e está maior guerra, mataram 16 semana retrasada, e a irmã vai sair essa hora da noite, sozinha, passando mal. Assim, nada demais, irmã, mas essa irmã me permite, eu quero acompanhar a irmã. Aí a irmã olhou assim para mim, né? Ah, irmão, você não leve a mal não, mas eu não vou sair assim no meio do culto e o povo vai achar o quê? Eu sou solteira. Pelo jeito que o irmão é saidinho, o irmão também é solteiro, né? E a Bíblia manda vigiar, não dá certo isso não, irmão. Aí eu falei: irmã, se esse é o problema, eu vou falar com o pastor. Se o pastor autorizar, a irmã permite? Então, se o pastor disser, tudo bem, que realmente eu não estou bem. Aí eu fui pelo cantinho da igreja de novo, e o pregador começou a pregar, chamei o pastor, ele veio, eu falei: pastor, eu sou o jovem que senta aqui na primeira fileira. Ele falou: pois não. Eu falei: ô pastor, eu estou aflito, porque a irmã que dirige louvor está passando mal, está muito mal, e ela vai para casa sozinha, a favela está perigosa, não tem nenhum obreiro aí para ir com ela. Aí ele virou para mim e disse: ah, irmão, eu sou pastor na favela, é muito difícil, igreja pequena, sou eu que abro e fecho igreja, eu prego, eu faço tudo aqui, e eu não tenho condições de mandar alguém com ela. Mas que mal lhe pergunte, o que o irmão tem a ver com isso? Aí eu virei para ele e falei: pastor, eu vou falar a verdade para o senhor, porque o senhor é um santo homem de Deus. A irmã é legal, eu gostei dela, pastor, ela me encantou, é minha chance de falar para ela que eu estou afim dela, que eu gosto dela, pastor. Eu vou ser sincero, eu venho na sua igreja para receber a bênção, mas eu também quero receber outra bênção, entendeu? Aí ele virou para mim e falou assim: gostei de você, que você é sincero, eu vou até te ajudar, mas se você fizer alguma coisa errada, eu pego você depois. Eu falei: não, pastor, fica tranquilo, eu só quero que o senhor dê um sinal de ok, porque ela é crente de verdade, que ela disse que não vai sair daqui acompanhadas, porque a igreja pode falar mal dela. Aí ele deu um sinal de ok, e eu percebi no semblante que ela estava tranquila, e eu fui de novo pelo cantinho da igreja, e falei: ó, o pastor disse ok. Ela: eu vi, então o irmão pode me acompanhar. E eu queria falar que eu estava afim dela, mas ela é muito crente. Mais tarde vim descobrir que ela é filha de pastor, e eu comecei a querer falar de mim, e ela me cortou e só falava de Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Davi, e só falava da Bíblia, irmão, e não deixava falar de mim. Foi então que eu cheguei no beco, literalmente no beco onde ela morava, pastor Salmo, era um beco. E quando eu cheguei no beco da casa dela, em frente à casa dela tinha uma senhora desesperada. Eu pensei, né, é a minha chance de eu mostrar para ela que eu sou o partido certo, porque mulher não gosta de homem enrolado, né? Assim, bobalhado, não gosta. Mulher gosta de homem decidido, está entendendo? Encalhado de Jesus, recebe essa palavra. E aí, quando eu cheguei na porta da casa dela, querendo me mostrar, falei: senhora, o que está acontecendo aqui? A senhora, desesperada, pegou nos meus braços e falou assim: meu filho, pegaram meu filho, bateram muito nele e me forçaram a me despedir dele, porque vão matar ele hoje. Eu falei: mas quem fez isso, senhora? Os traficantes entraram lá, espancaram meu filho e me forçaram a me despedir dele. Eu falei: mas por que os traficantes fizeram isso? Aí ela me contou: meu filho se envolveu no tráfico e deu banho na boca. Para quem não sabe, banho na boca é misturar cocaína com outros produtos para render mais dinheiro para quem vende. E quando o gerente da boca descobre que está levando uma volta, ele manda matar. Quando ela disse assim para mim: meu filho deu banho na boca, eu falei: já era, vacilou, já era, vai morrer, já era. Aí ela ficou mais desesperada e falou assim: então, irmão, ora por mim, eu vim aqui porque me disseram que aqui tinha uma crente que ora por mim. Aí eu fiquei meio sem saber o que fazer. Orar para quê, né? Que eu não entendia isso direito. Aí a irmã virou: não, deixa ela entrar, nós vamos orar por ela, para Deus fazer o milagre.
Quando ela falou, Deus fazia um milagre, eu pensei, que milagre? Não tem jeito, já era. Aí eu entrei, meio cabreiro, desconfiado. Aí a irmã virou para mim e disse, irmão, pode orar para Deus fazer o milagre agora. Olha para o seu irmão e diga assim, quando as coisas não saem do seu jeito, Deus já está fazendo o plano dele na sua vida. Oh, quem acredita que esse ano será o ano de surpresas no teu ministério, na tua empresa, na tua casa, levanta a mão e receba essa palavra em nome de Jesus. Aí ela disse isso, ora aí, irmão, para Deus fazer um milagre. Eu falei, e agora, rapaz? Como é que deve ser isso? Aí pensei, deve ser fácil, deve ser igual rezar, repetir o que eles falam. 3 meses frequentando, eu pensei, é fácil. Fechei o olho e lá fui. Deus bendito, Deus da Bíblia, aqui nessa casa tem uma mãe desesperada, porque infelizmente o filho dela vacilou e vai morrer, Deus. A irmã pentecostal, irmão, cortou minha oração na base do grito e disse assim, Deus, não ouve a oração do meu irmão incrédulo, manda teu anjo descer do céu agora, e aonde estiver o filho dessa senhora, livra ele da morte e faz o milagre hoje nessa favela. Quando ela acabou de orar, ela calçou de novo as sandálias que ela tinha tirado nos pés, e falou assim para mim, irmão, vai lá na cozinha, pega água, pega açúcar, calma essa mãe, porque eu vou atrás do filho dela agora para Deus fazer o milagre. Eu falei, pera aí, nós não estamos se entendendo. Você está passando mal, lembra? Está fraca. 2, o filho dela está com os traficantes vão matar ele hoje, já era. Aí ela virou para mim e disse assim para mim, fica tranquilo, campeão, fica tranquilo, Deus vai dar vitória. Eu falei, mas você não sabe onde ele está escondido. Aí ela falou para mim, porque você não conhece o Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor guia que eu conheço, ele vai me levar onde está o filho dessa senhora e vai restaurar essa família hoje. Aí eu falei assim para aquela senhora, vai a senhora na cozinha, pega água, pega açúcar, se acalma sozinha, porque essa eu não vou perder por nada. Virei para a irmãzinha e falei, vai na frente que eu vou atrás, que eu não sou besta. Aí entra em beco, sai em beco, entra em beco, sai em beco. Cheguei no local chamado Beira do Rio, é um rio que corta a favela. Quando eu cheguei lá tinha um rapaz, até bem apresentado, arrumado, mas com uma R15, uma arma de alto calibre, grosso calibre mesmo, pendurada no corpo. Quando nós nos aproximamos, eu percebi que ele era um traficante. Fiquei com medo. Aí nós nos aproximamos. Aí ela disse assim, tem uma mãe na minha casa dizendo que vocês vão matar o filho dela hoje. E ele, numa linguagem de morro, né? Pô, tia, infelizmente ele é vacilão, nós vamos passar ele hoje mesmo, jogar ele na vala, já é. Aí ela falou assim, bom, então deixa a gente passar, porque nós só queremos orar por ele. Aí eu não gostei que ela botou a gente no meio. Olha para o seu irmão e diga assim, para Deus fazer o que Ele quer na sua vida, às vezes Ele usa quem você nem imagina. Aí ele falou assim, tia, vocês só vão orar? Ela, não, a gente só vai orar, deixa a gente passar. Eu creio que até o final dessa reunião, nós vamos orar, e essa oração vai chegar até o trono de Deus, e Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida. Eu sinto a presença de Deus nessa casa. O Espírito Santo me autoriza a dizer que tem milagres aqui hoje, nesse domingo à noite. Oh, aleluia! Fica ligado, porque Deus já está agindo através do seu Espírito Santo nessa casa. Foi aí então que ele deixou a gente passar, e eu tomei um dos piores sustos da minha vida. Eu vi o bonde. O que é o bonde, pastor? Você viu pelo Jornal Nacional, quando eles fugiram do cruzeiro para o Complexo do Alemão, quando a polícia fez ali a operação chamada UPP, nas favelas do Rio de Janeiro, para trazer a paz e a segurança. São 300 homens aproximadamente, muito bem armados. A R15, FAL do Exército, lança-míssil, granadas, pistolas, metralhadoras. Muitos rapazes armados, mal encarados, drogados. Quando eu vi o bonde, eu fiquei desesperado. A irmã me puxando pelo braço, vamos embora, irmão, vamos embora. Eu disse, calma, irmã, calma que está perigoso. Aí nós fomos passando. Quando nós chegamos onde estava, eu achava que o filho daquela senhora era um rapaz, mas não era. Para mim, feliz surpresa, era um menino de apenas 13 anos de idade. Todo machucado, ensanguentado, ferido mesmo. E quando eu me aproximei, tomei um susto. E ele percebeu que a gente era crente e era a última saída dele.
Ele ficou desesperado e aflito, começou a gritar: me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, faz alguma coisa por mim, eu não quero morrer, eu entrei no tráfico para levar dinheiro para minha família, faz alguma coisa por mim. E a irmã, os traficantes olhando, e a irmã disse assim: eu não posso fazer nada por você. E aí ela se agachou, eu não sabia o que fazer, me agachei também. Aí ela disse assim: olha, eu não posso fazer nada por você. Ela falou baixinho: mas eu conheço um Deus que pode. Eu vou chamar por Ele aqui agora e Ele vai fazer alguma coisa por você. Ela começou a orar. No meio da oração, ela parou de orar com muita fé, ficou de pé e mandou chamar o gerente da boca de fumo. O gerente veio e ela falou assim: olha, eu estava orando por ele, Deus falou para mim que vai livrar ele da morte e vai dar vitória para a mãe dele, solta o menino. Aí o gerente disse assim: olha, tia, eu não posso fazer isso não, mas se a senhora tem tanta fé e coragem nesse teu Deus, eu te levo no dono geral do Comando Vermelho, porque só ele tem poder para isso. E a senhora fala para ele o que Deus falou para a senhora, porque se eu soltar ele, quem vai morrer no lugar dele sou eu. Aí ela olhou para mim, quando ela olhou para mim, eu já estava aflitíssimo, porque o dono geral do Comando Vermelho. Aí eu virei para ela e falei assim: o dono geral não, está indo longe demais isso. Você está rindo porque não era você que estava lá, irmão. Aí ela falou, olhou para o rapaz de novo e falou assim: me leve lá, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O traficante na frente, ela e eu atrás, com medo de morrer. E eu cheguei literalmente, e por isso eu li esse texto para você: um beco sem saída. Não tinha saída para onde aquele traficante me levou. As luzes dos postes quebradas, um breu, era noite. Quando nós chegamos naquele beco, literalmente sem saída, ele fez um barulho de passarinho com a boca. Eu pensei naquela hora que eu ia morrer de verdade. Alguém respondeu para ele atrás de um muro e abriu-se um portão no final do beco. Quando nós nos aproximamos e paramos em frente ao portão, que abriu-se o portão, sentado no sofá de uma sala, sem camisa, apenas de bermudão, cheio de guias penduradas no pescoço, o dono geral do Comando Vermelho. E sentado estava, ele permaneceu e disse assim: mas será possível? Até aqui na minha casa vocês vieram tirar a minha paz? Já não chega esse evangelismo que vocês estão fazendo no baile de funk? Aí eu percebi que a irmã já era conhecida dele. Aí ele falou assim: já não chega vocês tirarem e converterem os meus comparsas em linha de frente nos meus bailes funks? Veio aqui na minha casa, em plena segunda-feira, tirar minha paz para falar desse tal Jesus e orar por mim. Hoje eu sei que é a autoridade de Deus. Na época eu achei que ela era maluca. Ela, sem pedir licença, entrou na sala do homem, esticou o dedo na direção dele e falou assim: não, eu não vim aqui te orar nem te evangelizar. Eu vim aqui te dar uma ordem do eu sou, do Todo-Poderoso e do leão da tribo de Judá. Solta o menino, porque eu vou levar ele comigo para minha casa, porque Deus mandou. Aleluia. Pastor Anderson, e o que é que aconteceu? Você ainda pergunta? Quando o nosso Deus fala, o inferno treme, o homem se abala. O dono do tráfico virou para o compasso e falou assim: vai lá, pega o menor, devolve aí para esses crentes malucos, porque com Deus desses crentes malucos a gente não pode brigar, e eu não quero problema com esses crentes malucos na favela. Dá esse menino de volta para esses crentes malucos. Eu respirei aliviado, irmão. E como a gente diz lá no Rio de Janeiro, carioca gosta de tirar onda, né? Aí eu cheguei lá no bonde e falei: solta o garoto. Soltaram o menino. E hoje o Alain não é mais traficante. E com a sua mãe, Dona Nancy, reconheceu o poder de Deus e glorificou o nome do Senhor Jesus. O dono do tráfico, o Rael da Mancha Branca, depois desses episódios, largou o tráfico de drogas, pagou o que devia à justiça, casou com a irmã Eliane e glorificou o nome do Senhor Jesus. Eu me tornei um pastor evangélico na cidade de São Gonçalo, Niterói, e não sou besta. Casei com a irmãzinha, era a irmã Flor de Lis. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Ô glória! Se eu encerrar aqui, o que eu preguei não é verdade, porque eu fui na igreja para conquistar ela, e Deus me deu a benção. Só que eu disse para você que quando Deus não faz o que a gente quer,
é porque Ele já está fazendo o que Ele planejou. Casei com Flor, pastor Sal, 3 meses depois de casado, 3 meses só, estou na minha casa, dormindo, alguém me acordou pela janela da nossa casa, e a minha esposa continuou esse trabalho de evangelismo na madrugada, evangelizando traficantes, menores de rua, etc. E eu com ela, obviamente. Estou na minha casa dormindo, quando de repente um barulho muito forte nos acordou. Quando a minha esposa abriu a janela, estava cheio de crianças na minha porta, desesperadas. Aí nós fomos abrir a porta para atender, elas entraram na nossa casa correndo, desesperadas, dizendo que um carro passou na Central do Brasil atirando e mataram um bocado de crianças. Central do Brasil é o centro do Rio de Janeiro. Quando a minha esposa ouviu isso, disse assim: amor, deixa as crianças em casa, vamos lá socorrer as crianças que devem ter alguma sobrevivida. Eu falei: amor, já não chega a enfrentar o tráfico de drogas? Vai enfrentar o grupo de extermínio? Vamos socorrer os que estão aqui. Não, amor, vamos lá, você casou comigo sabendo. Eu falei: ah, meu Deus. Lá fomos para a Central do Brasil. Quando eu cheguei lá, a história era real. Houve uma chacina na Central do Brasil no ano de 1993. E lá naquela chacina, para a glória de Deus, uma menina com apenas 3 anos de idade, que sofreu com uma bala alojada no fígado, nós a socorremos, levamos para o Souza Aguiar, que é o hospital de emergência do Rio, e para a glória de Deus, hoje, a Vânia está com 20 anos, já é até mãe, e glorifica o nome de Jesus. Voltamos para casa, aleluia. Voltamos para casa. Quando chegamos em casa, minha esposa, sempre pentecostal, do jeito que ela é, disse: amor, como é que vai ser? Eu falei: amor, eu que pergunto, você que é pentecostal aqui, como é que vai ser agora com aquelas crianças lá em casa? Ela: amor, eu aprendi assim, é dando glória que a glória desce. Aí eu falei: o que você vai fazer? Por cada criança eu vou dar um glória. Falei: tá bom. Aí reunimos as crianças, aí ela foi cantando: 1, glória a Deus, 3, aleluia, 5, louvado seja, 7, oh glória, 9, aleluia, 10, eu gritei: misericórdia, Senhor. 15, misericórdia. 20, misericórdia. Só paramos a contagem quando deu 37 crianças. 14 eram bebês abaixo de 2 anos de idade. Fomos pedir socorro ao sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, da Ação da Cidadania, do Natal Sem Fome, que estava muito famoso na época. E ele nos ajudou 3 meses mandando comida para a nossa casa. Só que ele era doente, portador do vírus do HIV. Ele então acionou a TV Globo para nos ajudar. Quando a Globo anunciou nessa história que um casal de favelados estava fazendo um trabalho que era para o governo fazer, foi aí então que o diabo aproveitou a deixa e levantou um juiz contra a gente, que foi pressionado pela imprensa, Dr. Liborne Cerqueira. E ele então nos convocou, nos intimou para uma audiência. Quando lá chegamos, o juiz permitiu que a minha esposa entrasse com o advogado que eu arrumei, e ele disse: Flor de Lis, a sua atitude foi nobre, mas você tem que entender que você mora numa favela, não tem condições de fazer o trabalho que você está fazendo, e eu não te dei autoridade para fazer isso. Então estou pegando as crianças e vou distribuí-las nas Funabens, que é as antigas fábricas de marginais no Rio de Janeiro, que depois desse episódio foram fechadas para a glória de Deus. E ele disse assim: então estou pegando as crianças e você segue seu rumo. Aí a minha esposa ficou super chateada. E não queira contrariar a mulher, ainda mais se for pentecostal, irmão. Aí ela virou para o advogado não falou nada, virou para o juiz e falou: doutor, o senhor não me leva mal, eu já estou com essas crianças há 9 meses, e Deus me deu elas como filhos, e elas já me chamam de mãe, e eu não posso simplesmente pegar as crianças e colocá-las em abrigos que são fábricas de marginais, eu não vou devolver as crianças. Ele ficou com raiva, bateu na mesa, ficou de pé, disse assim: Flor de Lis, esqueceram lá fora de me apresentar para você. Já que me esqueceram, eu vou me apresentar. Eu sou o doutor Liborne Cerqueira, autoridade maior aqui dentro, juiz titular da primeira vara Infância e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, e decidiu que vou pegar as crianças, vou pegar, e acabou o assunto. O que a Flor fez, pastor? Ela ficou de pé e falou: doutor, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Também esqueceram lá fora de me apresentar para o senhor.
Eu sou a flor de lis, serva de um Deus vivo, que é juiz dos juízes, a autoridade maior no céu e na terra, e ninguém vai pegar meus filhos. Resumo da história: mandato de prisão por desacato à autoridade. Busca e apreensão de todos os meus filhos. Sabe o que a gente fez? Fugimos. Um jornalista que estava a nosso favor na época arrumou uma casa para a gente se esconder e ficamos lá 4 meses. Fez frio. Pedimos roupa de cama ao Betinho, que também nos ajudava e ficou contra a posição do juiz. Foi aí então que, quando eu estava voltando para onde nós estávamos escondidos, no bairro chamado Irajá, quando nós descemos do ônibus, o nosso filho mais velho, hoje ele é pastor, o pastor Carlos, estava no ponto de ônibus nos aguardando. Quando nós chegamos no ponto de ônibus e vimos o pastor Carlos, nós pensamos: aconteceu alguma coisa. E quando nós nos aproximamos, não deu outra. O pastor Carlos disse para a gente: mãe, pai, o juizado encontrou a gente. A Flor ficou aflita e falou: meu Deus, eu prometi para os meus filhos que ninguém ia separar a gente, que eu ia lutar até o fim. Aí o Carlos falou assim: mãe, calma, calma, nós fizemos igualzinho a senhora ensinou para a gente. Eu falei: o que ela ensinou, Carla, que eu não estou sabendo? Enquanto o juizado batia na porta da frente, nós fugimos pela porta da garagem. Está todo mundo na pracinha esperando vocês chegarem. Minha mulher começou a dar glória a Deus, dizendo: eu não me entrego para Faraó. Eu vim dizer para você nessa noite: não desista do teu ministério, não desista da tua chamada, não desista da promessa que Deus te fez, não desista do teu sonho. Deus vai cumprir cada palavra que Ele liberou na sua vida. Quem recebe essa palavra, joga a mão para o alto, mas dá um glória para esse Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não desista. Encerrando aqui, foi aí então que eu não tenho vergonha de dizer isso. Nomes estampados nos jornais do Rio de Janeiro, dia 12, 13 e 14 de julho de 1995. Jornal Globo, Jornal do Brasil, Jornal O Dia. Procura-se Flor de Lis, sequestradora de criança. Irmão, foi assim, para acabar com a nossa vida. E nesse dia, eu fui dormir na rua, com todos os meus filhos, porque nessa época eu não conhecia o pastor Salmo, a pastora, senão eu vinha para Goiânia. Aleluia. E eu literalmente fui dormir na rua. Foi um dos piores dias da minha vida. Quando a minha esposa canta, questiona ou adora, ela sabe que ela está cantando. Porque há momentos da nossa fé e da nossa caminhada que a gente não entende o porquê é que Deus prova a nossa fé até o limite. Mas quando você não questiona e prefere adorar, é porque Deus já está no momento de liberar a vitória que Ele te prometeu. Lá na rua, com folhas de jornais sendo lençóis, com todos os meus 50 filhos. Quando era 37, pastor, ela é maluca, eu falei. Ela pegou umas 13 no meio do caminho. Aleluia. E lá na rua, a gente adorou o nome do Senhor. Alguém nos emprestou uma casa e nós fomos se apresentar no juizado de menores. Quando eu lá cheguei, com aquele bando de repórteres atrás da gente, a mídia carioca, jornais, TVs. Quando eu cheguei ali na Praça 11, eu fiquei muito surpreso e feliz. Por quê, pastor? Eu só vou contar o final se você passar aquela senha. Lembra dela? 1, 2, 3? Eu vou falar. Quando eu cheguei na antessala do juiz, o comissário me chamou e disse assim: Anderson, o teu Deus é forte, a tua reza é braba mesmo. Eu falei: por que você está falando isso? E ele disse: você não está vendo televisão nem lendo jornal? Eu disse: não, só estou falando mentira a respeito da gente. Ele: não, Anderson, a Polícia Federal está fazendo a apreensão do jogo do bicho, da contravenção do jogo do bicho. Estão prendendo os contraventores, os bicheiros. O Castor de Andrade foi preso. E junto com ele foi apreendido a agenda da corrupção do jogo do bicho. Eu disse: o que tem? Na agenda da corrupção encontraram os 83 nomes alistados nessa corrupção. E encontraram o nome do doutor juiz Liborne Cirqueira. E ele perdeu a posição de juiz, Anderson. O teu Deus tirou o juiz da cadeira. Deus está no controle e Ele será glorificado com a queda dos nossos adversários.
Antes de eu encerrar, diga para quem está ao seu lado, provoca ele e diz assim: não mexe comigo não, que eu sou crente, irmão. Não tem como eu te contar tudo. A gente trouxe o DVD, o testemunho do filme. E aí, irmãos, o novo juiz, hoje ele é desembargador do estado, Dr. Ciro Darlan, fez um acordo com a gente que era impossível de fazer. Num prazo de 30 dias, arrumar uma casa fora da favela, de 6 quartos, 3 banheiros, porque assim mandava o Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças matriculadas no colégio passar por avaliação médica individual, era impossível, porque entre as 50, 4 eram portadores do vírus do HIV. Mas no prazo do juiz, eu estava numa casa que foram alugados por pessoas que de uma maneira voluntária alugaram uma casa para a gente. Todas as crianças foram matriculadas no colégio, e a promotoria pública teve que publicar no processo que as nossas crianças, inclusive as HIV, estavam curadas misteriosamente. Deus curou os meus filhos, e o juiz foi na minha casa, sentado na minha mesa, e assinou a guarda de todos os meus filhos. E hoje eu estou aqui com a Flor de Lis em Goiânia pela primeira vez para dizer que o Deus da família, aleluia, e eu estou aqui para dizer que eu e a minha casa servimos o nome do Senhor. Luan, está no ponto aí? Foi aí então, irmãos, que Deus foi mudando a nossa história. Formamos o nosso ministério. Eu comecei a minha igreja com 50 membros. Aleluia. Irmão, eu vou orar pela tua família hoje. A bênção que está sobre a minha família vai alcançar a tua família. Em todos os setores da minha igreja, tesouraria, secretaria, jovens, adolescentes, juniores, mulheres, todos têm filho meu. Minha igreja não tem problema com divisão. Chega em casa, eu resolvo tudo. Aleluia. E aí, há 3 anos atrás, a imprensa que perseguia a Flor, que publicava essas notícias contra a gente, mudou. Ela foi na Hebe Camargo, na Marília Gabriela, no Fantástico, na Xuxa. Ela contou esse testemunho que eu contei para vocês. Quase 40 minutos, o Brasil ouvindo a história de milagre e superação. E ela foi homenageada pela Rede Globo como a mãe do Brasil. Foi aí então, irmãos, que o produtor dela, Marco Antônio Ferraz, na época, que ficou tão impressionado, foi na minha casa para ver se era verdade, e começou a falar com os atores da TV Globo sobre a nossa história. Aí de repente começou a entrar na nossa casa vários atores renomados da Rede Globo, que de forma voluntária, isso mesmo, sem cobrar cachê, irmãos, resolveram fazer um filme cinematográfico sobre a nossa história. E há 3 anos atrás, saía nos cinemas de todo o Brasil, pela primeira vez nos cinemas, a história de um casal evangélico que glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque quando Deus não faz o que a gente pede, é porque Ele está fazendo algo maior que Ele já planejou na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! E eu quero mostrar para vocês, eu não sei se tem como apagar, se tiver, melhor. Eu quero exibir agora para vocês, antes de orar, só para aumentar a sua fé, o trailer do filme. E cada ator desse que eu for mostrando, eu for narrando, é a história de um dos meus filhos que Jesus transformou, curou, libertou. Eu vou mostrar para vocês. Pode soltar aí, meu amigo, o trailer do filme. Pode abaixar só um pouquinho. Aí, tá ótimo. O que mais eu escutava na minha vida é que eu era um caso perdido. Desses que nada, nem ninguém, nem milagre nenhum daria jeito. Tu acha que eu não vou pra casa da minha mãe, não? Desgraçado! Desce, menino, pai. Sai, menino, pai! Larga, sim! Larga, solta! Solta! Me dá essa criança! Dá! Seja qual for o teu
nasci com o vírus da AIDS. Os meus irmãos também. É estranho ter sido escolhida para ter esse destino. Eu vou ser mãe. Uma excelente mãe. E vou cuidar dos meus filhos como a minha mãe Flor cuidou de mim e dos meus irmãos. Com o mais importante, todo o amor do mundo. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Essa atriz do filme Tropa de Elite é a atriz Fernanda Machado. Ela no filme, você vê, faz o papel de uma adolescente que infelizmente foi violentada sexualmente pelo próprio pai. E você vê no filme que, para a glória de Deus, através do nosso ministério, hoje, essa criança não foi assassinada. Ela adora o nome do Senhor Jesus. Um filme feito, dramatizado, mas de forma documental. Todo original. E também no elenco desse filme, observe que a trilha sonora é evangélica, é a Fernanda Lima, a Débora Seco fazendo o papel da Simone, nossa filha. O Cauã faz o papel do pastor Carlos, que eu te contei. A Cris Viana faz o papel da Vânia, a menina com a bala alojada no fígado. O Eric Marmon faz o papel do Flávio. A Ana Furtado faz o papel da mãe do Paulo Roberto. O Guilherme Berg, esse ator se converteu depois do filme, glorifica o nome de Jesus. A Bruna Marquezine faz o papel da primeira bebê, que eu não tive tempo, que a gente pegou no lixo. Não tive tempo de contar. Isabel Filardi. O Tiago Rodrigues faz o papel hoje do pastor Misael. Eduardo Galvão, Tiago Martins, e parecido comigo no meu papel, olha lá, Marcelo Antoni. E se Deus abriu o mar vermelho para Moisés, se ele derrubou o gigante Golias para Davi, e se ele enviou Jesus no ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, ele é fiel e justo e vai nos ajudar também. Esses são os bailes funk, onde eu contei para você que a Flor evangeliza até hoje. E eu vou atrás. E agora eu vou passar a história do Alan para vocês. Para o baile. Dona Flor! A atriz do filme Rambo 4, Gisele Thier, indo buscar ajuda pro Alan. Dona Flor, por favor! Dona Flor! O que é isso? Dona Flor, que gritaria é essa? Dona Flor, por favor. Meu namorado, levaram ele. O Alan é feito no filme pelo ator Sérgio Maroni. E o dono do tráfico é feito no filme pelo marido da Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert. E você vê no filme o dono do tráfico liberto para a glória de Deus. Letícia Spiller, Graziela Schmidt fazendo o papel de filha, o filho de Lucélia Santos, Pedro Nesca, Júlia Matos, Carol Oliveira e Letícia Sabatella. Acho que foi Deus. Acho que foi Deus que tocou mesmo, que abriu o coração. E essa última cena que eu vou exibir agora do trailer, e eu queria pedir os músicos que pegassem essa música. Vamos terminar com ela. Essa última cena, pedi meu filho Luan que fica aqui também. Isso. Essa última cena é a trilha sonora do filme. Olha como é que Deus faz, pastora. A dona da gravadora MK foi sensibilizada, quis fazer a trilha sonora do filme e chamou os maiores cantores da música gospel para gravar com a minha esposa essa cena. E essa cena foi o dia que a gente dormiu na rua. E eu pedi o diretor para não usar ator. Pedi o diretor para gravar no mesmo local que a gente dormiu na rua. Por quê, pastor? Porque eu queria profetizar ao Brasil que o crente, no lugar que ele foi humilhado, é lá que Deus vai exaltar ele primeiro. Aleluia! Aleluia! Esses são os nossos filhos verdadeiros, meus 50 filhos. Saudade de esse é o nome do Pode acender as luzes. E aí, você acredita que Deus está no controle da sua vida ou não? Se as coisas não estão saindo do seu jeito agora, é porque ela já está saindo do jeito de Deus. Queria chamar aqui a minha esposa e meu filho Luan, que é um dos 50 filhos. Também você vê ele no filme. E eles vão cantar essa canção, que é a trilha sonora do filme. Eu queria que vocês se colocassem de pé agora. Tira
fazer uma oração por milagre. Quero. Mas antes de eu orar, a Flor vai cantar essa canção. E essa canção diz que você é um campeão, que você vai conquistar o impossível. Mas não adianta nada orar pelo teu milagre se você chegou aqui sem Jesus, se você chegou aqui fraco na fé, sem igreja, desistindo da verdade do Evangelho. Aí você ouviu hoje esse testemunho, essa rápida pregação, esses louvores, e você tem uma oportunidade hoje. E antes de eu fazer oração para Deus te abençoar, fazer o milagre que você precisa, e eu creio que Deus vai fazer. Se você crê, diz amém. Eu já vou fazer essa oração final, mas eu quero fazer um apelo. Enquanto a Flor estiver cantando, se você que está me ouvindo agora ouviu essa história de superação, de milagre, essa palavra de fé, e quer hoje voltar para Jesus, renovar a sua aliança, quer aceitar Jesus, enquanto ela estiver cantando, sai do seu lugar, vem aqui, que eu aproveito e faço uma oração só, por você e pela igreja que quer receber o milagre. Canta, e você pode sair do seu lugar e vir. Acredite, é hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu um jeito pra superar. A primeira pessoa já tomou coragem e já veio aqui à frente. Nossos sonhos, a gente quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. que nenhum de Nenhum nós de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, Você que está na galeria, venha, venha, venha. O mestre te chama. Deus te dá asas, vai seu voo. Sim, meu filho. Te mostra o teu valor. Jesus te chama, vem. Quantos recordes você pode quebrar? E as barreiras Sai do teu lugar e venha. você pode Hoje é o teu dia. ultrapassar e vencer. Campeão, sai do teu lugar e venha. Você é um campeão, mas você precisa de Jesus. Sem Jesus não dá. Faz teu Você vai conseguir. Isso, vem. Vem, 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 entrega a tua vida para Jesus. Se reconcilie, volte para Cristo. Hoje é o dia aceitável ao Senhor. Levante a mão e declare que você é um campeão. Deus arrasa. Tá
tendo festa na Catedral da Família hoje. Você que está fraco. Você veio aqui nessa noite, mas está fraco. Estava a ponto de desistir da tua caminhada. Você veio aqui a convite de alguém. O mesmo Jesus que mudou a minha história, a minha vida, Ele quer mudar a tua história também. Ele quer te fortalecer para você não recuar, não desistir. Vem aqui à frente. Há uma igreja aqui, Catedral da Família, que vai cuidar não só de você. Sabe por que é Catedral da Família? Porque ela não vai cuidar só de você, ela vai cuidar da sua família. Essa igreja vai lutar para que você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então sai do teu lugar. Não tenha vergonha de vir aqui na frente, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. Eu vou fazer a oração para abençoar a tua vida agora. Mas por essas pessoas que estão aqui na frente, quem vai orar vai ser o pastor e a pastora de vocês. Que eu vou embora, eles vão ficar para cuidar de vocês, tá? Ainda dá tempo. Você que quer tomar essa decisão, quer ter um pai, uma mãe espiritual, que dobra o joelho por você, que vai colocar uma igreja para te ajudar, sai do teu lugar, da galeria, eu te espero. A igreja fica em oração, porque Deus me diz que tem mais pessoas aí no meio de vocês. Olha aí, tá vindo. Olha lá atrás vindo. Pode bater palma aí, crente. Olha lá, mais vida chegando. Eu estou vendo muitos jovens aqui. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Quantas. Hoje a pescaria de rede. Eu vou orar pela igreja e depois o pastor Salmo e a pastora vão orar por vocês, tá? Fique aqui. Igreja, coloca a mão no seu coração. Eu vou abençoar e vou pedir Deus para fazer o milagre na sua vida. Coloca a mão no seu coração aí agora. Pai, houve um momento da minha vida que eu quase desisti, Pai. Oh Deus, hoje contando a nossa história, eu lembrei daquele dia quando eu vim do Ceasa, meu Pai. Não tinha dinheiro nem para comprar comida, Pai. E tinha que sustentar 50. E a gente foi pedir compra, pedir verdura e fruta lá no Ceasa, Pai. E hoje eu estou aqui em Goiânia, viajando o Brasil, Deus. O Senhor fez isso por mim, Pai. O Senhor fez isso pela minha esposa. O Senhor mudou a história da minha família. Pai, o nome dessa igreja é Catedral da Família, Pai. Cada pessoa que está com a mão no coração agora, que precisa de um milagre, que precisa de uma provisão, que precisa de um recurso, assim como o Senhor, meu Deus, abençoou a minha vida, a vida da minha esposa, curou ela. Assim como o Senhor mudou a sorte da minha família. Como, meu Pai, porta-voz da Tua palavra, como profeta de Deus hoje nessa igreja, eu estendo a minha mão em direção a esse povo. Cada jovem, cada adolescente, cada mãe, cada pai, cada empresário, cada trabalhador, cada sonhador, cada sonhadora que está aqui nessa noite. Eu declaro em o nome de Jesus que você viva esse ano, um ano de surpresas, um ano de milagres. Eu profetizo que você receba a tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Você que recebeu a bênção, estenda a mão agora aqui para frente para essas pessoas que estão no altar. Pastor Salmo, aqui estão as futuras ovelhas. Aleluia. Aleluia.
Vamos orar. Realmente pedir que esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que deu força a esse casal, que abençoou esse casal, que abençoou aquelas crianças ali no Rio de Janeiro, Ele é o mesmo que está aqui hoje. E vocês não vieram aqui esta noite simplesmente por vir. Nós precisamos crer. Mas tem hora que nós precisamos levar um impacto. E fique com esta palavra, para você ver que Deus ainda continua realizando milagres. Eu vou orar para vocês que estão aqui na frente, que estão recebendo Jesus, que estão reconciliando, que precisam de um milagre. Esse Deus é poderoso. Assim como Ele realizou um milagre na vida daqueles jovens, hoje são jovens, estão ali crescendo, pode também o mesmo milagre realizar na vida de cada um de vocês. Maravilhoso, bondoso Deus e Pai, aqui estão essas vidas que deram crédito à Tua palavra. Espírito Santo, vai, Senhor amado, aumentando a fé, a esperança, renovando, alegrando, reconciliando, transformando, salvando, abençoando, colocando fé, para que eles possam acreditar que esse mesmo milagre são para eles também, porque são Teus filhos, ó Pai. Abençoa-os com toda a sorte de bênçãos que há no reino celestial. Toma conta, ó Pai. Vai, Senhor amado, embalando os corações, ó Pai. Vai confortando essas vidas, ó Pai. Vai os abençoando, vai os encorajando, ó Deus, porque a última palavra é o Senhor que tem sobre a vida deles. Abençoa-os, ó Pai, com toda a sorte de bênçãos que há no reino celestial. Escreva o seu nome, ó Pai, no livro da vida. Dá a eles a oportunidade, Senhor amado, para te louvar, para te glorificar. Ó Deus, entra com a tua providência sobre eles. E nós, como tua igreja, ó Pai, queremos abençoá-los também, ó Pai. Ó Deus, que eles possam estar aqui conosco e aqui eles possam, Senhor amado, vivenciar cada dia essa bênção, essa vitória, essa alegria que é te servir e te adorar. Te agradecemos, ó Pai, por essas vidas, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas? Aleluia. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.